passo no luto é coragem e superação. E hoje a gente vai falar o que cada passo significa, o que cada passo representa na vida de uma pessoa em luto. Você está assistindo um conteúdo produzido pela Doutora do Luto. A superação é da gente mesmo, né? Daquela versão que a gente era para uma nova versão, mais forte, mais dinâmica, com autoconhecimento, sabendo lidar com as próprias emoções. Isso que é a superação do luto, tá? Fala assim, a autossuperação. A gente devia ter colocado isso. Essa seria, né, o nome correto. Semana passada a gente falou que cada pequeno passo gera grandes transformações. E no luto, o luto é uma das experiências mais desafiadoras que nós podemos vivenciar em nossas vidas. Por quê? Porque perdemos, deixamos de ter contato, cortamos relação com pessoas que amamos profundamente. E isso, para nós, é um grande golpe, né? Deixa a gente desorientado, vulnerável e muitas vezes, eu acho que 100% das pessoas ficam sem direção nesse momento de luto. No entanto, é justamente no meio desse caos que a gente descobre uma força que a gente nem sabia que a gente tem. Você está sofrendo aí com o luto, não sabe nem como você está vivendo um dia após o outro. É uma força que você não sabia que tem. E talvez você não esteja ainda entendendo que tem essa força. Então vamos olhar para ela, tá? Cada passo nesse luto, ele é sim um ato de coragem, de bravura, de enfrentamento. É a superação, é a autossuperação, é a escolha consciente, quando eu penso, quando eu escolho de maneira consciente, sabendo o que eu quero escolher, seguir em frente, apesar da dor. E a gente vai falar sobre o significado de seguir em frente. É muito amplo, né? Seguir em frente, mas seguir para onde? Se eu estou perdida, para onde eu vou? Então, aqui a gente vai estar falando um pouquinho sobre tudo isso, explicando. E se você tiver alguma dúvida, pergunte aí pra gente. A superação, e a gente vai falar como autossuperação, né? A superação da gente mesmo. O fato de estar melhorando, ela é um processo gradual. No começo é estranho, a sensação que a gente tem é que estamos traindo ou deixando para trás aquele ente querido, seguindo com a vida sem eles. É uma sensação ruim, sim, mas, gradualmente, a gente vai superando essa sensação e você realmente tem que seguir a vida sem essa pessoa. Você não consegue carregá-la com você. Então, você realmente está seguindo sem ela. E aí traz essa sensação. Mas, aos poucos, a gente vai superando essa sensação e vai aprendendo a lidar com ela e também trazendo para a nossa mente que precisamos aceitar a nova realidade. A nova realidade é essa que a gente vive, não tem outro jeito. Então, superar não significa esquecer ou apagar a memória. Significa encontrar um novo equilíbrio. Aprender a conviver com a ausência de forma tranquila, sem trazer culpa, sem trazer essa sensação de traição, de deixá-los para trás. Então, a superação acontece de forma bem gradativa e, às vezes, você começa a se autossuperar e não percebe. Porque a gente pensa que superação é não sofrer. Não é isso. Não lembrar, não pensar, não falar, não é isso. É superação emocional. Você se superar aquilo que você está tendo dificuldade de lidar. E o que é que você tem dificuldade de lidar? Realmente é conviver sem essa pessoa. Essa é a parte mais difícil. Tá? Então esse é um caminho que requer tempo, paciência e compaixão. Autocompaixão. E essa autossuperação, ela acontece em pequenos avanços, tá? Por exemplo, a primeira vez que você olhar uma foto, né, ou lembrar de uma pessoa ou de um momento feliz e sorrir. Porque no começo a gente não consegue sorrir, a gente lembra e chora, né? Fica triste. Outro exemplo, o dia que você decide reorganizar as coisas do ente querido. Observe o que você teve que superar emocionalmente em você para colocar em prática aquela atividade de mexer ali nos pertences. Que às vezes você demorou muito tempo para mexer ali. Tá? Então, nesse momento você percebe que você é capaz de fazer aquilo, por quê? Porque você se capacitou emocionalmente. Algo mudou em você que te fortaleceu e ali você foi lá e conseguiu fazer aquela atividade que antes você não estava conseguindo.
As emoções impediam você de colocar aquela simples ação em prática, mas não é tão simples, né? Parece simples, mas não é. Então, esses passos, eles parecem sim simples, mas não são. Eles são conquistas que simbolizam aí a sua capacidade de continuar vivendo sem o ente querido. Perceberam que a autossuperação, ou quando a gente fala em superação, é dessa parte emocional. Porque eu preciso superar o quê? Aquilo que me bloqueia, aquilo que me trava, aquilo que me impede. Então, o que é que está me impedindo de continuar vivendo sem esse ente querido? É alguma emoção que está aqui, ó, sendo desenvolvida. Então, é a autossuperação emocional. É isso que a gente vai conquistando dia a dia. E, gente, pequenos passos são, sim, grandes avanços, grandes transformações e, claro, uma autossuperação enorme. Tá? Eu tenho um cliente que já me falou a seguinte frase: será que eu estou me tornando uma pessoa fria? Eu já não me emociono mais como antes. Eu já não choro mais como eu chorava antes, por qualquer coisa. Eu falei, não, você não está ficando fria, você se fortaleceu emocionalmente. Antes você era frágil, agora você é forte. Percebe? Então muitas coisas mudam, tá? Com essa autossuperação emocional. Coragem de se permitir mostrar essa fragilidade aí que você tem. A tristeza, às vezes a raiva que você está sentindo. Então tem pessoas que pensam que a coragem é quando você está ali firme, você não sofre, você não demonstra, né? Que você tem que ter força e seguir em frente. E não. Isso demonstra um sinal de fraqueza. Por quê? Porque olhar para as emoções, admitir que elas estão ali e assumir a responsabilidade de ter que lidar com aquela emoção, precisa coragem. É muito mais fácil a gente esconder. Muito mais fácil. Não dá trabalho. Eu fico sofrendo, mas não dá trabalho para mim. Entende? Então, você olhar para essas emoções. Então, a coragem, ela não está em esconder as emoções ou fingir que está tudo bem. Pelo contrário. A coragem, ela está na disposição de encarar todo esse sofrimento, toda essa dor. Aceitar os sentimentos e se permitir viver o processo de luto. Um dia de cada vez. Então, cada momento em que você decide sair da cama e viver aquele dia, é um ato, sim, de coragem. Porque tem dia que a gente não está com vontade de sair da cama, né? Quem já sentiu isso? Vontade de continuar dormindo, de fechar os olhos e acordar num outro momento e que esse dia não aconteça. Eu não quero enfrentar o dia. Acontece. Tá? Então, a coragem também é se abrir para buscar uma ajuda, para receber uma ajuda. Isso, gente, é importante. A gente tem que quebrar esse tabu. Tem pessoas que acham que buscar ajuda é um sinal de fraqueza. Não, é um sinal de coragem. Você se permitir mostrar essa fraqueza, essa vulnerabilidade emocional que você tem diante de uma pessoa que pode te ajudar. Então, peça apoio, peça ajuda, esteja em grupos para que você possa receber o auxílio que você precisa. Então, ser corajoso no luto é isso. Poder mostrar, enfrentar o dia a dia, mostrar essas emoções, encarar e assumir essa responsabilidade de lidar com essas emoções. Tá? Então, quando você compartilha a sua dor, você descobre que você não está sozinho. Tá? E que mesmo diante desse momento do luto, existem aí pessoas com mãos estendidas para você, para te ajudar. E a Resoluto, aqui é uma delas. O Clube Resoluto está chegando aí semana que vem também, é um deles. Está aqui estendendo a mão para ajudar você a se compreender dentro desse processo. Na verdade, nós vamos nos superando dia a dia. A pessoa de hoje, ela está mais forte e mais desenvolvida emocionalmente que a de ontem. Porque as vivências, elas vão trazendo essa reflexão, vão trazendo uma prova. É uma prova. Alguma situação acontece e você precisa desenvolver a capacidade de lidar com aquela questão, com aquela pessoa, com aquela fala, com aquele lugar. Alguma coisa acontece e você precisa lidar com aquilo. E aí, se você não lida, aquilo vai se repetindo. Então, você acaba encontrando uma forma para se sentir mais confortável. E é isso, essa adaptação é isso. É encontrar uma forma de se sentir confortável sem essa pessoa. E continuar seguindo com a vida. Não é fácil, não é da noite para o dia. Esses acontecimentos, eles acontecem bem lentamente. Às vezes é preciso aí pensar sobre uma situação dias e dias, semanas, até que vem uma luz ali e eu penso, nossa, agora eu vou começar a lidar melhor com essa situação. Por quê? Eu fui amadurecendo aquilo aqui dentro da minha mente.
Lembra que a gente falou aqui de escolha consciente? Então eu começo a pensar sobre o que fazer. Mas esse pensar ele demora um pouquinho para acontecer. A gente tem aquelas fases do luto que acontecem. Né? A gente tem no momento, quando tudo acontece, vem um estado de choque, vem a negação. Aí a gente começa a viver uma fase de raiva. E aí tem a fase de barganha, de depressão. E elas se misturam, e ela vai e volta. Até que um dia eu tenho uma aceitação. E por que essas fases elas vão se misturando? Por que não é, né, em ordem? Por que ela não é linear? Passou de uma para outra, e pronto, chegou ao fim. Porque você está lidando com diversas questões no mundo, diversas vivências diferentes. Então você lida com cada questão dessa, você pode viver as fases do luto. Eu estou vivendo uma outra questão, eu vou viver essas fases novamente, ou uma ou outra. Tem fase, né, tem situação que você lida ali que não existe a raiva, mas eu tenho que lidar com aquilo. Tem a barganha, tem a depressão. Às vezes eu nego aquela situação. Então, cada situação que você vive, você corre o risco de passar por esse ciclo das fases novamente. Por isso que elas acontecem ali a todo momento. E às vezes você aceita uma questão, mas não aceita outra. Entende? Então, até que você esteja com todas as questões do luto alinhadas, equilibradas, demora. Você vai trabalhando uma de cada vez, tá? No seu tempo. Por isso que demora tanto para a gente conseguir organizar tudo na nossa vida novamente. E essa jornada, ela é muito individual, gente. Não tem como querer comparar uma jornada de luto com outras pessoas, com outras vivências, tá? Mesmo que seja assim, eu estou sofrendo luto de um filho, a Rita de um filho, a Lorena de um filho, mas as histórias são diferentes, as vivências são diferentes e, consequentemente, a forma como eu vou reagir a tudo que está acontecendo é diferente, porque nós somos 3 mães diferentes, entende? Então, é muito único, é muito individual. Tem pessoas que vão encontrar conforto em uma conversa com amigos, tem outras que vão encontrar em atividades que tragam a memória desse ente querido novamente, tem outros que já preferem se fechar, ficar quietinho, tá? Então, é muito individual. O que é certo no estudo, né? O que é igual, vamos dizer assim, o que é padrão em tudo isso, é que o apoio é essencial. O apoio é essencial para que você possa caminhar com qualidade e entendendo o que é que você está vivendo. Quando eu não consigo, né, a gente está falando de autossuperação, me superar em algo, evoluir, melhorar em alguma questão, qual é a minha dificuldade? Eu preciso perceber isso para conseguir dar esses passos que a gente está falando aqui. Tá? O que é dar os passos? Entender para onde eu estou indo. Será que eu estou me auto-superando? Será que eu estou evoluindo? Ou eu estou tendo dificuldade? Se eu tenho dificuldade, qual é a dificuldade que eu tenho? Para eu aprender a lidar com ela. Então, esse olhar é importante. Começar a prestar atenção no que vocês estão vivendo para seguir em frente. Se você gostou desse vídeo e quer continuar se autocuidando no luto, eu tenho uma sugestão incrível para você. É só clicar em cima do vídeo e aproveitar o nosso conteúdo.